Temos de tirar. E aí está, agora é que é oficial. Ora, Bom dia, pessoas. bom dia, pessoas. Fresquinha, vamos a isso. Portanto, bem-vindos. Hoje temos connosco o Francisco Guerreiro. Bem-vindo, Francisco, outra vez. Alô. Já sabemos. E, portanto, olha, Francisco, nós já íamos aqui um bocadinho lançados, Já mas estávamos em quem és tu, Francisco? Pronto, nada, pedir desculpa, obrigado pelo convite. Muito obrigado. Pronto, eu trabalho no PAN, sou parlamentar do deputado único, sou também coordenador da Secretaria de Comunicação e nos meus tempos livres, como qualquer cidadão, tem os seus hobbies e lá está um dos meus grandes hobbies e por isso é que também vou falar nele. Vem da educação que tive, que parte da minha mãe, que era bióloga. E então sempre tive uma sensibilidade muito grande pelo ambiente, então um dos meus hobbies desde criança é apanhar lixo, é isto. É tão simples quanto isto, nas praias, nas florestas, sempre que tenho a oportunidade faço, porque é algo que não só me dá prazer, porque estou a ajudar diretamente a sociedade, mas porque também fui incutido nesse sentido, preservar o ambiente. E então essa pergunta do quem sou é sempre difícil, porque todos os dias nós somos um bocadinho mais, não é? Epá, e se me permites, especialmente para ti, é mesmo muito difícil, porque tu fazes milhões de coisas. Ao mesmo tempo, sim. Uma de cada vez, claro, exatamente, com ordem, exatamente. Mas tu fazes muitas coisas, desde comunicação, até ativismo, até participação pública, sim. Até educação, até formação, até conferências, comunicações. O que é que falta fazer, Francisco? Eu acho que falta tudo. Esta é a pergunta grande, vamos abrir a pergunta. Eu acho que falta tudo e o fantástico é que na minha profissão tenho a felicidade de aprender muito, portanto nestes últimos anos tenho aprendido imenso, tenho contactado com imensas pessoas e contactado com imensas ONGs, sindicatos, uma série de organizações e pessoas que têm problemas reais e que tentam soluções e tentam encontrar soluções. E é fantástico poder também receber esse feedback e tentar apresentar soluções um bocadinho fora da caixa. Portanto, nós tentamos sempre, mesmo na esfera pessoal, tentamos sempre fazer algo positivo, acrescentar valor, porque muitas das soluções já existem e às vezes são precisas estas pontes entre os problemas e outras soluções, não as mesmas do costume, que infelizmente não têm sortido. Resultam. Exatamente. Ainda continuamos este ciclo de insanidade, porque acaba por ser um bocadinho de insanidade. Certo. Estamos continuamente a tentar resolver os mesmos problemas com as mesmas soluções. Esta frase é minha. Não resolvendo nada. Exato. E só os agravamos. E pronto, no fundo é uma experiência muito gratificante. Tem sido mesmo muito gratificante, mas também muito exigente. Não posso negar que isto, claro, ao contrário do que dizem, os políticos não fazem nada. É exatamente o contrário. Há muito bom trabalho a fazer, e não é só dentro do PAN, há muito bom trabalho a fazer por várias pessoas dentro de vários partidos, dentro e fora da Assembleia da República, e há imenso trabalho que é feito diariamente. Algo que nós dizemos sempre vão ao site do Parlamento e vejam a quantidade de informação que lá está, as audições são públicas, as declarações são públicas, as intervenções são públicas, as questões aos governos são públicas, as respostas... É tudo público, no fundo. É tudo público, portanto há muita informação. Agora, obviamente que nós achamos principal é mudar o chip com que nós estamos também na política, a forma de estar, e isso, pronto, é algo que se vai fazendo diariamente. Isso também era o que eu te ia agora ia acrescentar ou perguntar, que é, se calhar também porque a postura do PAN, com a forma, com aquilo que advoga, aquilo que sensibiliza as pessoas, também é muito diferente do resto do trabalho parlamentar, ou não? Nós acreditamos que sim, mas um dos dilemas que nós temos, e encaramos-lo mesmo com total humildade, é nós não somos melhores nem piores, somos diferentes. E é isso que nós gostamos de frisar. Não gostamos de estar naquele padrão moral em que nós é que sabemos, o caminho é só por aqui, nós é que... Precisamos de toda a gente. Exatamente. E é esse trabalho que nós também vamos conseguindo fazer, ou seja, nós não sendo um partido de esquerda e de direita, porque não nos revemos nessa dicotomia, conseguimos trabalhar e fazer pontos entre todas estas sensibilidades políticas, especialmente dentro do Parlamento. E isso tem feito com que apenas um deputado tem 230, que tem 0,43% de influência. Nós temos mais, mas pronto, sendo matematicamente exatos, claro, que não consegue aprovar nada sozinho, depois consiga aprovar uma série de matérias, nomeadamente no bem-estar animal, direitos e proteção do ambiente, direitos sociais. Portanto, há aqui uma vontade de fazer diferente que nós achamos que é fundamental. E numa sociedade que cada vez está mais polarizada e mais
tendencial ao extremo, nós queremos fazer o caminho contrário, que é promover soluções positivas, certo. mesmo quando discordamos de um modo assertivo, tentamos não ferir as pessoas, não ferir os movimentos e falar sobre os factos, falar sobre os dados, ou seja, o que é que nós não concordamos com aquela proposta ou aquela visão de sociedade. E isso também faz com que nós sejamos muito direcionados. Por exemplo, quando nós vemos as nossas intervenções no Parlamento, porque não temos tempo como aos outros partidos, não só por causa da representatividade, certo. mas porque o regimento dá uma clara diferença entre um deputado e 2 ou mais. Portanto, 2 ou mais é um grupo parlamentar e tem uma série de regalias. Um deputado não tem quase regalias nenhumas, e então muitas vezes temos que andar a pedir tempos aos outros partidos para conseguir falar 30 segundos, 1 minuto sobre um tema que nós achamos fundamental, mas que na grelha não vem o pano. E lá está, mas isso também faz parte de nós queremos estar, queremos acrescentar valor e lá está, muitas vezes votamos de um lado, muitas vezes votamos no outro, votamos por propostas, não votamos por cores partidárias, nem por, Claro. Isso é importante. por blocos políticos, e às vezes ficamos sozinhos, pronto, é assim, faz parte. Olha, como é que tem sido a reação indoor, entre portas? Olha, lá vão os gajos do pano, lá vão aquelas pessoas de verde. Como é que tem sido? Como é que tem sido a experiência, a partir do teu ponto de vista? Acho Bora que lá. tem sido interessante porque tem havido uma evolução, ou seja, é óbvio que para nós não foi surpresa, mas quando nós elegemos, isto correu até muitos meios europeus, que entrou um partido animalista em Portugal, assim, que supostamente é hiperconservador e que é assim todo ligado às tradições, isto e aquilo, mas para nós não foi surpresa e nós tínhamos não diríamos 100%, mas 99% de certeza que iríamos entrar porque estávamos na rua, sentíamos o pulso à população, estávamos muito presentes nas redes sociais e no fundo, quando nós entramos lá, era um bocado quem é este Kumbaya. O que é que está a acontecer? Pronto, exato, que esta é a berrara. Pronto, porque depois ainda por cima é o André, que está sozinho, não é? Uma equipa completamente inexperiente, sejamos honestos, quer dizer, não é? Foi a primeira vez, nós não temos historial político per si, ou seja, não é uma divisão de outro partido ou de uma classe, uma família política que É uma vem. estreia absoluta. É uma estreia absolutíssima e depois, obviamente, é tudo o que envolve trabalhar com a responsabilização que nós temos e a responsabilidade que nós temos de estar na Assembleia da República. Portanto, temos que dar vazão a uma série de matérias, temos que nos posicionar sobre uma série de matérias e o desafio foi aceito e formámos a equipa, percebemos as dinâmicas e a partir daí fomos dando exemplos. E se no início, se calhar, éramos vistos um bocadinho como aves raras e um bocadinho com baiás, agora se calhar, e nós percebemos isso, já somos vistos como um partido a sério, no sentido em que falamos sobre qualquer tema, temos uma abordagem sistémica, portanto nós tentamos sempre não colocar, mesmo quando falamos, como é mais reportado, por exemplo, o PAN faz uma proposta qualquer sobre os direitos dos animais, sai em tudo que é lado, se possível, Sim. se falar em touradas, até na televisão aparece, mas o PAN passa uma medida como a tara recuperável, que é a recuperação dos resíduos de embalagens plásticas, vidros e metal para dentro da economia, integrando-a na economia circular. O que noutros países esta medida já tem uma taxa de recuperação desses resíduos entre 95% a 99%, portanto Claro que é óbvio. é brutal. Claro. Mas o PAN fala disto, passa a lei e nada. Pronto, é assim quase em rodapé. E nós vemos que há temas que são mais facilmente aceitáveis e infelizmente os mídias vão mais para estes, mas o trabalho está a ser feito. São aceitáveis ou... Estava aqui a pensar, a questão, não é, das propostas e sobretudo quando são em defesa dos direitos dos animais. Será que também não é um bocadinho a visão que às vezes querem passar do PAN? Ou seja, afunilar se calhar por aí? Sim, possivelmente. É muito mais sexy quando se fala do PAN e uma proposta qualquer ligá-la aos animais, pronto, porque também estamos numa era em que se vende títulos de jornais e cliques, portanto é normal que se o PAN falar touradas, pronto, aquilo vai gerar uma comoção, cliques e tudo nos comentários, tudo louco, incendiado. Se nós falarmos em estar recuperável, como é uma medida super positiva, mas pronto, se calhar as pessoas ficam do género, ok, boa, parece-me fixe, pronto, só isto, é só isto. Até porque eu acho que as pessoas também têm pouca noção, e aqui perdoem-me, não é? Ou pelo menos a consciência de que nós também somos animais. Sim, ora. nem mais, ou seja, e nós temos essa visão que não é antropocêntrica, ou seja, o ser humano no centro de toda a atividade social e económica e no fundo rei e rainha do mundo, mas que realmente temos uma visão biocêntrica, ou seja, que nós também fazemos parte do ecossistema
E há espécies que são bastante importantes. Basta nós, por exemplo, falarmos das abelhas, quer dizer, tem uma importância tão grande. Pessoas, faz favor de ajudar as abelhas, porque nós estamos em perigo. Vamos embora. Sim. E lá está, são espécies tão importantes para o ecossistema que nós desconsideramos. Nós estamos muito preocupados com a sustentabilidade dos ecossistemas, nomeadamente em Portugal, porque vemos que a economia, o PIB, o crescimento, o trabalho pelo trabalho, é o que impera no discurso político. É óbvio que é importante, nós falámos de bancos, das falências de bancos, da dívida soberana. Está na ordem do dia. Está sempre na ordem do dia. Das PPPs, é fundamental, mas se nós não olharmos para esta visão de sociedade com olhos criteriosos, em que realmente todos os investimentos que temos que fazer, públicos ou privados, têm que ter uma componente ambiental muito forte, e aqui nós gostamos de falar também no desenvolvimento não sustentável, porque é um termo assim um bocado lato, mas um desenvolvimento responsável. Se nós não olharmos para a sociedade de modo responsável, é um desenvolvimento que prevê o impacto positivo, não é? Sim. Que tem em conta o impacto. Exatamente. E que não tente só mitigar o negativo, porque nós vimos muito, por exemplo, aqui no Sado, quer dizer, andámos com esta brincadeira de muito mau gosto das dragagens, quando não há essa necessidade, e o mero indicativo que podia ter impactos positivos para a economia, não pode chegar. O aeroporto de Montijo, outro exemplo, quer dizer, não pode chegar. Nós continuamos a olhar para a sociedade de modo que olhamos há cerca de um século, e é esse também o nosso desafio, não é? Alertar as consciências e continuarmos também nós a mudar, porque nós não estamos estanques no tempo, felizmente, e trabalhar nesta alteração de consciências, que parte muito também pela educação. E isso aí é fundamental, ou seja, nós ainda continuamos a debater reciclagem e não consumo de determinados bens nas escolas. Portanto, são temas que são secundários, são paralelos. É fofinho falar neles nos projetos escolares, ou falar assim, tipo agora naqueles projetos em que nós temos de orçamentos participativos. Portanto, são sempre coisas marginais, quando deviam fazer parte do dia-a-dia. E da cultura, não é? Exatamente. Portanto, esta cultura de preservar não está embutida na nossa sociedade, infelizmente. E basta vermos, as nacionais são todas poluídas, com lixo, coisas tão lineares como essas. Nem preservar, portanto, nem reciclar, nem sequer pensar que é possível não usar, não é? Claro, reduzir o consumo, exatamente. E nós temos uma componente muito... E nós usamos as nossas plataformas também para informar, ou seja, nós não queremos que ninguém seja de determinado modo, claro, mas achamos que as pessoas devem estar informadas, e a comunidade muitas vezes não tem percepção do impacto que tem, porque não sabe. Hoje em dia, eu tenho 34 anos, a minha geração viveu numa época de abundância, portanto, dentro do seio da comunidade europeia, felizmente, com muito acesso a muitos bens materiais, felizmente, com muitas condições, só que nunca nos questionámos, se calhar, o impacto que tem essa produção e essa distribuição e esse consumo desses bens, e se realmente nós precisamos de tanto e de desperdiçar tanto, não é? Quer dizer, não faz mesmo muito sentido, e depois vivemos muito agarrados também ao virtual. Há um detach muito grande, não estou aqui a dizer que obviamente que agora vamos todos para a floresta, como é óbvio, mas há um detach muito grande entre mesmo a comunidade, o modo como nós nos relacionamos com as pessoas. Relações. É muito isto, e o ser humano é um ser, óbvio, biossocial, e então precisa também desse sentimento de pertença, e o que nós vemos é que muito das frustrações que também existem na sociedade é a falta desse sentimento de pertença. As pessoas não sabem para onde vão, é muita instabilidade, não conseguem projetar futuro, muitas vezes nem sequer conseguem projetar ter uma casa própria ou ter um emprego que seja estimulante. Nem estou a dizer um emprego fixo, porque hoje em dia também há um bocadinho essa variável. Mas há uma mobilidade nova que está a acontecer. Exato. E está a aparecer. Mas mesmo essa componente de satisfação no trabalho e viver, porque hoje em dia percebemos que a vida passa realmente muito rápido, e que no fundo nós temos que acrescentar sempre algum valor, e falta muito também esse debate na sociedade de como é que nós construímos este projeto social, não é? Olha, quando tu dizes que és um político, surge-me sempre uma pergunta para fazer, que é mesmo para ti, é para o Francisco, que é assim tão difícil fazer o bem e fazer o que deve ser feito? Eu acho que depende das percepções. Eu acredito que muitas pessoas que estão noutros partidos ou noutras sensibilidades políticas acreditem que estão a fazer o bem. Portanto, eles piamente acreditam que estão a fazer o bem. E eu acho que, no fundo, a política também é um bocadinho da nossa
da nossa cidadania apenas utilizas os mecanismos legais, não é? Para organizar a sociedade, porque vivendo num Estado democrático tem que ser gerido por partidos, por um Parlamento, por um Presidente da República, e então, obviamente, que tu te tornas também uma figura política quando entras nesse sistema. Agora, o sistema é feito por nós. Quando nós vemos que temos taxas de abstenção tão grandes, certo, é difícil depois também pedir a responsabilização à classe política quando nós também não participamos. E o dizer que estou desacreditado e não vou votar em ninguém não é propriamente uma solução, porque mesmo que só 2 pessoas votassem, o partido que tivesse esses 2 votos iria governar. Portanto, há uma série de partidos políticos em Portugal que defendem vários tipos de sociedade. Hoje em dia não custa mesmo nada passar 2 dedos por cada página, ou saber mais ou menos a sensibilidade, e chegar lá e decidir, ou então dizer, olha, não me revejo com nenhum, vou lá e voto nulo ou voto branco. E assim está a mostrar realmente que olha, de tantos projetos não há nenhum que me interesse. Agora, não participar é difícil. E até porque há uma noção de cidadania que não está a ser aproveitada pelas pessoas, não é? Ser cidadão é ter adquirido, desde a nascença, não é? A capacidade para participar diretamente, não é? E para afetar diretamente a sociedade. Mas até nisso, até nessa possibilidade de transformar mãos na massa, as pessoas estão-se a afastar. Ou seja, há mesmo uma percepção de que não é possível fazer nada. Como é que isto apareceu aqui de repente Como é que apareceu esta cultura do... Não, olha, é assim. É só isto. É o destino. Eu acho que há dois planos. Há esse, em que realmente as pessoas se sentem muito frustradas e é expectável. Eu antigamente também não votava, mas não votava em nenhum partido porque achava que não me sentia representado, mas achava que era um direito, então votava. Mas tens o outro caminho e tens outra sensibilidade, que é, por exemplo, através das petições públicas, há uma manifestação muito grande da vontade coletiva, e nós também trabalhamos muito com isso, que nós recebemos agora, e felizmente existe essa plataforma, essas ferramentas. Nós recebemos as petições públicas, a partir de 4.000 assinaturas, no Parlamento, e obrigatoriamente aquilo tem que ser agendado, o tema tem que ser falado, e os partidos podem arrastar projetos. Portanto, é fantástico tu saberes que tu estás a sentir o pulso à comunidade, ok? E nem que seja um micro assunto, mas, por exemplo, dragens do Sado. Temos que falar disto. Vamos falar. Pronto, se os partidos não vão lá, juntamos nós e pronto, fazemos uma petição para que não haja dragagens. Pronto. Ela entra, passa aos procedimentos normais, aqui é agendado, e os partidos têm a oportunidade de falar. Isto é fantástico porque traz um empoderamento à sociedade civil que se calhar antes não havia. Portanto, há esta ligação direta entre os cidadãos e o Parlamento, independentemente dos partidos que lá estejam. E isso faz com que também os partidos possam posicionar e possam debater as suas ideias. Se calhar há mesmo partidos que acham que aquilo é fundamental. Força, defendam essas posições. Claro. Vamos embora. E mesmo na sociedade civil, as juntas de freguesia, as assembleias municipais, também têm um papel importante. As pessoas podem participar, podem ir lá fazer as suas questões. Às vezes os processos são difíceis, às vezes não temos as respostas que queremos, mas o só estar a participar é um sinal positivo. E nós vemos isso, por exemplo, o PAN. E pronto, lá está, temos uma grande dificuldade que os meios de comunicação convencionais não partilham pelo menos estas informações, e não é que nós queiramos ter o mesmo espaço como PS ou um PSD, como é óbvio, porque temos uma dimensão mais reduzida, mas achávamos fundamental que também se fizesse uma análise política sobre o crescimento do PAN. Nas últimas autárquicas o PAN foi o partido que mais cresceu, e nas 32 candidaturas que nós tivemos às autarquias elegemos 30 deputados municipais. Portanto, é obra. Em tudo que nós nos metemos, ganhamos. Por exemplo, eu candidatei-me por Cascais à presidência da Câmara e nós tivemos 5,6%, se não me equivoco, e foi um dos resultados mais altos que nós tivemos do PAN. Portanto, isto demonstra que as pessoas também querem algo diferente, querem algo novo. E isto também nos traz mais desafios, pronto, e é mais aprendizagem, é trazer mais pessoas, é trazer mais ideias e é trazer mais dinamismo, e acho que isso é que também é o interessante, é acrescentarmos valor. Tu também tens o cargo de comunicar dentro do PAN, não é? E vai surgir esta pergunta também para ti, Francisco, que é: o que é que o PAN está com muita vontade de fazer na sociedade? O que é que podemos fazer? Eu acho que o nosso papel, nós vemos isto com olhos de muita esperança, que é apresentar informação. Ou seja, nós dentro do partido queremos sintetizar informação para torná-la acessível às pessoas, para que elas compreendam o que é que está a ser comunicado, mas também que possam haver uma relação de
de resposta, ou seja, para além do problema, o que é que eu posso acrescentar de valor? Certo. E então as nossas plataformas de comunicação, nomeadamente nas redes sociais, são muito fortes por causa disso. Nós apresentamos problemas cotidianos e depois vamos apresentando soluções, sinais positivos, informação, e vamos deixando também ao critério dos cidadãos e das cidadãs fazer esse processo também, muitas vezes, de autoanálise. Será que eu estou a consumir muito? Será que eu estou a consumir muito? Será que eu não podia fazer uma substituição de alguns alimentos? Será que eu podia repensar o modo como eu também faço as minhas poupanças em casa? Isto, aquilo, aquilo outro. E então há aqui uma série de ferramentas que nós usamos. E depois, obviamente, que assim, é um trabalho contínuo. E há sempre erros que nós cometemos, felizmente. E nós não temos medo nenhum de errar. Porque a partir do erro também vais percebendo para onde é que, tu caminhas. Sim. Agora, temos uma equipa, e aqui posso encher a boca, felizmente, porque temos uma equipa de comunicação muito boa. Isto é para vocês. Temos uma... Obrigado por comunicarem tão bem. Exato. Temos que dar os parabéns a quem faz bem. Nem mais. E eu muitas vezes fico só na sombra de uma grande equipa. Portanto, eu se calhar sou a cara mais visível de uma equipa muito fantástica, muito pequena, mas muito dinâmica e com uma vontade de mudar mesmo pela positiva. E isso depois reflete-se também nas redes sociais e no modo como nós interagimos com as pessoas. E um acompanhamento muito próximo. Eu lembro-me que uma das mensagens mais comoventes que eu tive foi quando nós elegemos. Comoventes, literalmente. Boa. Foi em 2015 quando nós elegemos. E nós respondemos a todos os e-mails, todos literalmente. Pronto, exceto aqueles que são spam e claramente não são para ser respondidos. Com certeza. Exato, mas a generalidade, diria 98% são respondidos e um dos e-mails que nos chegou era de um senhor que tinha cerca de 80 anos e disse: pela primeira vez na minha vida, não votei no partido que votava sempre, portanto, que já era a minha família política, porque realmente acredito neste paradigma de sociedade e vejo em vocês uma esperança de algo diferente na política. E isto aqui comoveu-me, que é uma pessoa de 80 anos, pronto, com valores vincados durante muitos anos. E com certeza, e como ele próprio disse, não é? Tinha uma afinidade política há muito tempo e mudou, não é? E mudou e achou importante tirar do seu tempo para nos enviar um e-mail e explicar isto e dizer isto. Isto para mim foi, ainda hoje me lembro desse e-mail. Porque realmente acho que é também por aí que passa um bocadinho a nossa função pública, que é comunicar, tentar partilhar a mensagem, tentar não ostracizar, ou seja, há sempre aquela guerrilha do nós é que somos bons e os outros é que são maus, venham por aqui, que é o caminho certo. E nós evitamos fazer isso, ou seja, é normal quando há votações, nós ponhamos quem votou contra, quem se absteve, quem votou a favor, impecável. Agora, aquilo de estar constantemente a criar guerrilhas e entrincheiramentos conflitos, não nos parece de todo positivo e até parece-nos que as pessoas estão muito cansadas desse bota abaixo político. Sim. Olha, eu gostava de fazer uma pergunta ao Francisco Cidadão, que é, isto é difícil, é um exercício psicológico, que é, porque é que o PAN é mesmo diferente? Porque é que este projeto político é tão relevante cada vez mais? Para Francisco Cidadão. Eu acho que para o Francisco Cidadão ele representa futuro, ou seja, é algo que está a ser construído, mas que representa realmente uma visão de sociedade futura. E é difícil, pelo menos na minha perspectiva, compreender como é que outras ideias políticas, outros paradigmas políticos conseguem vingar ou têm as ferramentas para conseguir vingar, porque os dados mostram-nos exatamente o contrário. Mesmo os dados científicos mostram que é impossível, que não é praticável. Mas é isto, ou seja, não há muito mais para além do antropocentrismo e destas disputas constantes que existem e que são transversais na sociedade. E felizmente o PAN também se insere no movimento maior, ou seja, não é só aqui que está a emergir esta nova visão da sociedade, e nós estamos inseridos também num movimento internacional de partidos que têm este paradigma, este biocentrismo, e esses partidos também estão a crescer, e isso é muito importante porque faz que nós não sejamos sozinhos e que isto seja uma visão muito mais alargada da sociedade. Estamos mesmo a olhar para uma causa muito maior do que apenas algumas ideologias, não é? Sim, sem dúvida, e muito maior que nós, quer dizer, nós isto aqui é apenas um veículo. Quando se fala em política, isto não há carreira, ou seja, há uma profissão, mas não é... Deixa eu fazer uma pergunta. Ias fazer uma pergunta? Sim, força. Eu ia dizer que a questão é que o PAN retira, efetivamente, como tu dizias, o homem do centro das coisas, não é? Do centro de tudo, e um bocadinho desta
lá está, desta questão do dinheiro e do ter ou seja, é um projeto que aposta no ser, não é? No ser e nas suas mais diversas formas, não é? Ser o que for, da natureza, sim. Da biodiversidade, não é? Não, e esse paradigma também nós tentamos ao máximo promover, que é a questão da independência como indivíduo, na independência como sociedade. Falamos também muito da independência energética, por exemplo. Nós não temos de estar subjugados sempre a um Estado hiperpaternalista. Ou seja, há o Estado Social, que é fundamental, nós devemos preservá-lo, como é óbvio, porque tem tido, e perante os dados científicos, tem tido fatores muito positivos na sociedade, é inegável, mas também não podemos cair no ridículo de pensar que só um Estado, ou só uma sociedade construída por multinacionais ou empresas ou tecido empresarial é que vão vingar. Não tem que haver aqui uma simbiose e um dinamismo. E muitas vezes fala-se em mais Estado ou menos Estado, aquele chavão muito, muito fácil. Se calhar é melhor Estado, quer dizer, e melhor cidadania. Isso mesmo. É só isto, quer dizer, e às vezes é um bocadinho mais, às vezes é um bocadinho menos. E no fundo nós tentamos sempre falar desta visão mais alargada de um projeto em que as pessoas também têm tempo para se educar e para aprender e promover a compaixão. Não? Porque todos nós temos um papel, não é? A desempenhar, temos coisas para fazer, temos que ser participativos. Uhum. É? E este paradigma da não violência, que é algo que está muito embebido na nossa forma de estar, também faz parte, ou seja, nós somos confrontados com uma série de estímulos, mas como é que nós respondemos também pode ser uma opção, e nós tentamos ao máximo fazer que haja esta visão mais compassiva da sociedade, perceber que também outras visões não têm que ser respondidas com agressividade, mas sim com propostas alternativas, que a argumentação deve ser também trabalhada a nível factual, não a nível pessoal. Mas é um processo difícil, porque a política é muito retórica, é muito show-off, é muito do pavão, do líder carismático que leva tudo atrás e no fundo todos nós não temos que ser líderes, ou seja, nem todas as pessoas têm que ser líderes, mas há uma série de mundividências e formas de estar na sociedade em que nós temos que conseguir, mas seria importante conseguirmos encaixar estas pessoas, ter aqui uma visão muito mais alargada, o modo como as pessoas se sentem envolvidas na sociedade e no projeto que estão a construir para o futuro. É impensável que ninguém pense, quem tem filhos e quem não tem, que não possamos viver num planeta com abundância. E hoje em dia já temos essa abundância. Falta-nos, se calhar, a abundância sentimental, a abundância do relacionamento. E então ficamos aqui presos um bocadinho no materialismo quando há todo um mundo de experiências para nós experienciarmos, salvo a redundância. E a internet veio trazer-nos muita informação muito rápida, não é? Acerca do que é que está a acontecer no mundo. Esta nova geração de jovens quer participar na sociedade de forma política ou temos que falar com eles de outra forma? Eu acho que parece-me que há sempre uma participação política. Malta do Instagram e do Facebook. Mas as petições também funcionam muito assim, ou seja, há sempre uma ativação política. Pode não ser partidária, tudo bem, fantástico. Agora, as pessoas estão preocupadas e eu tive a oportunidade nestas últimas semanas de ir a duas escolas, uma em Santarém e outra em Sátão, e foi muito positivo ver que os alunos continuam preocupados com temas, continuam a querer apresentar soluções, continuam a querer envolver as comunidades, e às vezes falta-lhes só o trigger. E numa das escolas o desafio que eu fiz foi: então vocês têm aqui tetos que são completamente inócuos, que é só para proteger da chuva. Porque é que vocês têm um orçamento participativo da escola, têm um orçamento participativo da Câmara, mobilizem-se e façam cenas boas, façam painéis solares, ponham um painel solar, que seja, não vão muito grandes, tentem um painel solar para aquecer água, para terem algo que seja concreto e que seja um bocadinho desafiante. E eles ficaram a pensar naquilo. Pronto, vamos lá ver se conseguem. Por acaso a lista que me convidou ganhou. Portanto, foi interessante. Só por acaso. Mas foi interessante porque os desafios deles até eram para além da rotina escolar, ou seja, eles queriam que houvesse uma redução da agropecuária intensiva. Claro. Portanto, aquilo quase parecia um programa de Câmara. Portanto, fantástico, eles estavam mesmo empolgados e falavam do impacto das nossas escolhas alimentares, de quanto é que a pegada hídrica de 1 kg de carne, isto e coisa. Mas foi muito positivo ver que, lá está, como tu disseste,
A internet também gera uma plataforma de informação em que hoje em dia só não sabe quem não quer. Só não sabe quem não quer. Sem dúvida nenhuma. E quem também não aprende, não é? Quem não aprende a pensar e a colocar a internet ao serviço daquilo que é importante, não é? Isto é como tudo. Há vídeos de gatos e há tudo o resto. Exato. Olha, em relação à tua visita às escolas, é algo que nós convivemos aqui também na Qualia diariamente, que é um sem número de jovens com muita garra, com muita criatividade, com muita vontade de criar soluções, mas que a escola já não responde, porque de repente queremos fazer projetos, mas não temos que estar sentados. Sim. O que é que está a acontecer? E porquê é que não estamos a deixar estes novos criativos jovens agir, mudar o mundo? Eu acho que isso é um dos grandes desafios também, não só como partido político, mas sobretudo como sociedade, é repensar o modo como nós estamos na educação, como nós criamos estas plataformas. E os privados aqui têm uma oportunidade muito maior, e nós vemos porque têm mais liberdade. E havendo mais liberdade, há mais opções, e as pessoas claramente percebem que isto são estímulos aqui muito positivos, e há maneiras diferentes de organizar, desde que depois se faça se tenha os parâmetros normais, ou seja, que faça determinados exames, que consiga tudo muito bem, que haja apoio social, etc, etc. O modo como nós ensinamos os jovens é substancialmente diferente nas opções privadas e não no público. E eu acho que isso é um grande desafio para nós, na escola pública, conseguirmos adaptar esses modelos mais dinâmicos, em que haja menos burocracia, em que os professores também sejam valorizados, em que os técnicos, os auxiliares também tenham outro papel, para além do auxiliar, do contínuo, como era na minha altura o mero contínuo. Não. Todos têm um papel fundamental na educação destas crianças, e as próprias crianças são um polo dinamizador. Portanto, mesmo aquela estrutura hierárquica também já está ultrapassada, e há aqui muito para fazer, ou seja, não só a qualidade das escolas físicas, o investimento tem que ser feito nelas, mas sobretudo o investimento numa escola que integre os professores, integre os alunos, integre os auxiliares, envolva os pais, envolva a comunidade, e que seja motivadora, porque como vocês disseram, quer dizer, nós vamos a uma escola, se nós conseguimos trazer um bocadinho aquela chama, ela está lá. Sempre. Os jovens estão lá. Não, óbvio que há sempre aqueles mais calminhos, ou aqueles que preferem ir jogar a bola, ou que isto ou aquilo, impecável, mas no fundo aquela vontade de recriar o mundo e repensar e fazer e pôr as mãos na massa, está lá. E muitas vezes estas visões mais estratificadas das hierarquias, das burocracias, da submissão à autoridade. A escola da era industrial. Exatamente, e que está tudo sentado. Obviamente que isso não é atrativo, quer dizer, já nunca tive. E ainda por cima, os miúdos hoje em dia conseguem ver que há outro tipo de escolas noutros lados que já fazem diferente, ainda mais frustrados ficam, quer dizer, não é? É verdade. Não ia dizer nada. Não. E eu vejo isto pela minha filha, porque ela tem 11 anos, vai para a escola, ela chega todos os dias, coisas diferentes. Estás cá. E aquilo, diariamente há ali uma dinâmica muito grande. Tu sentes essa vida a vir dentro dela, a fluir dentro dela? Sim. E depois já, obviamente, em casa é fundamental. Por exemplo, o acompanhamento que se tem, uma família estável, uma família que tenha também determinados valores, óbvio que também ajuda ao desenvolvimento das crianças. E eu acho que também há uma grande responsabilidade, e agora aqui falo como pai, há uma grande responsabilidade dos educadores em ser também um bocadinho esse veículo esse catalisador. Exatamente, ou seja, deixar a liberdade fluir, deixar errar, deixar cair. Obviamente, não estamos aqui a falar no extremo, mas deixar que haja esse processo de aprendizagem, encaminhar, em vez de ser autoritário e dizer por aqui é que é. Obviamente que há sempre limites, há sempre barreiras, isso não estamos a falar nos casos extremos, estamos a falar no normal, no cotidiano, em que os jovens vão explorando, vão aprendendo, vão questionando. E esse processo é fantástico. Uma das grandes medidas que nós tivemos foi a implementação de uma opção vegetariana nas escolas públicas. Nas escolas e nas cantinas públicas, mas estamos a falar nas escolas, e isso é uma opção que nós achamos fundamental para que haja também mais opção, uma visão diferente, uma normalização de outras escolhas, e é uma medida que está a ser trabalhada e que obviamente está no seu processo de implementação. E está a ter algumas resistências, porque obviamente depois é a questão das senhas, tens que pedir senhas um dia anterior, outros têm que pedir não sei o quê, depois tens contratos, exato. E depois é assim um bocadinho, exato, do estranho, um foné, e depois há cantinas que nem comida
dita normal, nem vegetariana, é boa. Portanto, os miúdos, obviamente, se forem para uma coisa que é soja com massa, é pá, mete lá soja com massa no bolso e vai comê-la tu, eu como o resto, quer dizer, pronto, óbvio que a própria confecção também é muito importante. E daí nós também falámos muito sobre a importância do que produzimos, de onde vamos buscar esses bens alimentares, o custo ambiental e social desses bens alimentares, a importância de termos uma alimentação variada, de termos outro tipo de consumos, e isso vai ao próprio tecido social das pessoas, porque nós sabemos, estamos em Portugal, não é? Qualquer cultura está muito relacionada com a gastronomia, e falar às vezes de alterar consumos é quase muito complicado. Mas sugerir, porque dizendo, olha, isto tem este impacto. Pelo menos começar a enquadrar, não é? A pôr no pensamento das pessoas. E muitas vezes é apresentando soluções, portanto, não, é reduzindo. Nós, mesmo a nível pessoal, eu por acaso sou vegetariano, estrito, mas tenho imensos amigos meus que não são, mas que a partir do momento em que vão se informando, que vão pesquisando, vão reduzindo e vão pensando, é pá, se calhar em vez de consumir isto, vou consumir aquilo. Vamos fazer a pergunta a pessoas. Embora. Francisco, tu tens fome ao ser vegetariano? Não. É aquela pergunta clássica. Não, eu como muita alface e muito tomate, sempre. Olha, o que é que significa ser vegetariano, na realidade? É alguma coisa fora do normal? Não, vamos lá. É como fazer reciclagem, habituas-te. Eu já não penso, eu já não penso quando vou fazer a separação do lixo, portanto, ser vegetariano é isto, ou seja, é viveres a tua vida consoante os valores que tu acreditas, e eu piamente acredito que não tenho necessidade de consumir produtos animais para ser feliz e para ser próspero, portanto, não preciso para a nutrição, porque consigo todos os nutrientes e vitaminas e minerais no outro lado. Não preciso para o meu vestuário, porque felizmente tenho outras alternativas. Não preciso para cosméticos, porque também não os uso, portanto está-se bem. Portanto, no fundo é um bocadinho de eu achar o que é correto para mim, não para os outros, o que eu achar que é correto para mim, para ti, claro, e implementar na minha vida. E hoje em dia, especialmente nas grandes cidades, em Portugal é muito fácil. Passei um bocadinho de dificuldades em Marrocos. Sim. Passei um bocadinho. Certo. Porque eram sempre os mesmos tais cozinhados da mesma maneira. Sim. E então passei um bocadinho. Mas também havia muitos frutos secos. Mas a malta safa-se. Aqui em Portugal é muito fácil. Temos uma gastronomia muito variada e uma oferta de produtos maravilhosa. Sim. Isso. E dá para... Hoje em dia há um termo que é o veganizar as coisas. Portanto, dá para fazer os lombos sem carne. Dá para fazer alho francês à brás. Dá para fazer... lasanhas com couve, aquela couve branca, flor, exatamente, estava a faltar o nome. E eu nem uso, nós quase nem usamos soja, por acaso, não. Há aquele mito que só comes soja e que não sei o quê. Pá, hoje em dia, felizmente, há tantas alternativas. A bela couve, a bela cebola, cobinha, a bela tomate. Feijoada também dá para fazer, já chouriços vegan, já há uma série de coisas, portanto, depois dizem que é muito caro. Nem por isso, ou seja, é caro se eu só comer tofu e chouriço vegan. É interessante. Óbvio, mas eu não como só tofu e chouriço vegan. Olha, vamos por aí porque é interessante esse assunto, há esse argumento que é, então eu vou à loja e vou ao bio e não vou pagar 5 euros por uma coisa que custa 1 euro e tal. Sim, o que está a acontecer? Está muito associado ao bio, vegan, ético, não sei o quê. E não, simplesmente vais ao mercado e compras couves. Sim, cenouras e abóbora. Exatamente. É? Tendencialmente, se for biológico ou do mercado local, melhor. Claro, certo. Mas obviamente cada pessoa tem que fazer o jogo com a sua carteira, com a sua oportunidade financeira. Mas é super tranquilo, nós temos o hábito de ir ao mercado de Cascais e vamos lá e compramos os legumes, compramos as frutas, compramos os frutos secos, tranquilíssimo. Pá, de vez em quando comemos um tofu, de vez em quando comemos um chouriço vegan, tudo bem. Mas nós não fazemos por norma coisas com soja e tofu e seitã e não sei o que mais. Não tem que dizer bio na couve. E não tem que dizer bioético ou não sei o que mais. Não tem. Tranquilo, é só comer, é só isto. A tua filha também é vegetariana? Ela é flexi-vegetariana, portanto ela está a seguir o caminho dela e pronto, nós lá está. Pelas conversas ela vai percebendo, mas isto a decisão é dela, não restringimos e até lhe dizemos, olha, estás à vontade, porque também tens os teus constrangimentos, porque vives O que é flexi-vegetariana para as pessoas que estão em casa? Flexi-vegetariana, quer dizer que come maioritariamente vegetariano, mas de vez em quando vai comendo outras coisas. Mas sem qualquer julgo, ou seja, ela está tranquila e faz as decisões muito na boa. É um grande passo, caramba. É um passo maravilhástico. Obrigado. Sim. Aliás, nós reconhecemos no flexi-vegetarianismo também. Sim. É o nosso modelo. E que repara, acharmos que as pessoas, primeiro, é errado pensarmos que as pessoas têm que viver o nosso estilo de vida. Começa por aí.
o meu é que está certo. Exato, não é? Porque isto, por mais argumentos tu uses, se tu achas que tu é que estás certo e os outros estão errados, é um mau começo. Já está mal. Começa mal. E depois é realmente partilhar informação. A partir do momento que tu vai partilhando informação, é quase inequívoco que as pessoas vão fazer alterações. Por exemplo, eu estive ali na casa de banho e vi que vocês têm papel reciclado. Sim. Pequenos passos. Um espetáculo. Pessoal, estamos papel cá reciclado. juntos. Estamos juntos. É verdade. E estes pequenos passos fazem-se pela informação, pela partilha de experiências. Por exemplo, muitas das amigas da minha filha já vão fazendo alterações porque acham espetacular e gostam da comida, certo. e depois veem que aquilo é divertido e dá para fazer isto, aquilo, aquilo outro, e fazem naturalmente. Por influência dela? Também. Isso é muito interessante. A noção de que uma criança pode chegar à escola e gerar consciência à sua volta. Sim, isso é muito interessante. Tal como acontece com exemplos negativos, não é? Nós temos os bullies Olha. e não sei o que mais. Pronto, portanto, é assim, nós também às vezes damos muito foco às coisas negativas. É isso que eu ia dizer, assim, quem traz a novidade ou a diferença, nem sempre isso é tomado como mau, não é? Portanto, sim, claro. e se calhar é isso, vai educando os outros, e neste sentido, se calhar é aquilo que aconteceu com a tua filha, foi educando os colegas, sim. Sem essa pretensão, E não é é? isso, Sem essa pretensão, sempre. mas que acabou por acontecer. É mesmo isso, dizemos-lhe isso, não sejas pretenciosa, não penses que és dona da razão, faz o que tu achas que é correto, ser justa contigo mesma, e as coisas acontecem. Portanto, eu não nasci vegetariano, eu vi um documentário e pronto, e achei que não havia, fez clique, portanto, e o clique, lá está, é reduzir, o clique é mudar, o clique é não sei o quê, é comprar reciclado, é andar mais transportes públicos. Todos nós fazemos cliques em várias áreas, portanto, estar a apontar como um modelo hiperético, isso não existe. Portanto, não, isso é muito tendencioso, é difícil e não se vai conseguir fazer nada através dessa argumentação. Qual é o tema mais importante e urgente que Portugal tem que lidar já? Sem evitar mais, sem fazer mais documentos e mais petições. O que é que temos que resolver já? Já? São tantos. Mas ligado... Três, maioritariamente ao ambiente. Aeroporto de Montijo, um falhanço total. É mesmo urgente? É mesmo urgente. Ponham-no em Beja. Impecável. Pessoal do Barreiro, Aeroporto de Montijo ou Beja? Deixem aí nos comentários o que é que acham. Exato. Há justificações para esta escolha. Há justificações para esta escolha, nomeadamente a possibilidade de tu teres um impacto reduzido, um impacto menor ambiental, de tu poderes estimular o interior, de tu não elevares os preços da habitação nesta zona, de tu não poluires uma zona metropolitana que já está hiperpoluída e de aumentares a variedade, a oferta turística também noutros destinos. Ou seja, temos ali um aeroporto que é fundamental, já está construído, já está, portanto é só isto. Sim. É só melhorar os acessos e temos uma possibilidade de distribuir turismo para o interior de Espanha, claro. Vazar também um bocadinho a sobrelotação que existe no aeroporto de Faro e obviamente também descondicionar o aeroporto de Lisboa. Portanto, criar um aeroporto no Montijo, numa zona que já está circunscrita, que não dá para crescer mais, que vai valorizar ou hiperinflacionar os preços das casas, vai fazer com que haja mais poluição, mais trânsito, mais tráfego. Sim. Não nos parece de todo viável, portanto, e é um negócio que não vai ser bom para as nossas finanças, não vai ser bom. E também é uma visão um bocadinho economicista do crescimento contínuo, portanto, mais turismo, mais dinheiro, mais verdade. Casas, mais isto, mais aquilo. E nós no queremos melhor. Sítio, não é? Exatamente, portanto, falamos muito, o poder político enche muito a boca para falar do interior, as medidas do interior, e depois aposta na caça, monoculturas intensivas, e depois quando há uma oportunidade, o aeroporto já está construído, quer melhorar as infraestruturas, quer trazer ao Baixo Alentejo também o respeito que ele merece. Já está! É só fazer, pronto pessoal, é aqui, tragam os caminhões para aqui. É melhorar a infraestrutura. Sim, tragam os caminhões, tragam os aviões, tragam tudo para aqui. Bora começar aqui, vamos alcaturar de novo. É só melhorar as infraestruturas e ter esses pontos de acesso, nomeadamente a ferrovia, autoestradas. Não é preciso complicar. Era um grande impacto social, pá. E continua-se a pensar. Era fantástico. Ou seja, também estamos a falar de, mais uma vez, se gastar dinheiro público ou recursos, não é? A fazer uma coisa que já está feita.
Pois, o que é que queres que eu te diga? Não, eu quis constatar isto só mesmo, pronto, é mesmo óbvio. Temos que perguntar ao Francisco Para Cidadão. Exato, para nós parece-nos o óbvio, parece-nos o óbvio Sim, e não, verdade, não há que reinventar a roda aqui neste caso. Outro tema é a exploração de petróleo, portanto é inegável que o Governo depois de 2019 vai querer fazer furos na Costa Vicentina e no Algarve. E é preciso mobilizar. Ou seja, pessoas, o que é que está a acontecer em Portugal, meu? É Estamos a mudar de paradigma, estamos já a falar de eletricidade, estamos a falar de automação, estamos a falar de carros que andam sozinhos e de caminhões que vão sozinhos, e em Portugal decidiram furar petróleo. O que é que está a acontecer, mas Francisco? o que eles vão dizer é que esses carros vão andar sozinhos na mesma, mas a combustíveis fósseis. Pronto. Sim, pois, exato. Não. Exato, é que não é mesmo por aí. Não. Especialmente num país como o nosso, não é? Portugal, quer dizer, é completamente absurdo, não tem sentido. Nós fazíamos 3 megaparques solares e iluminávamos isto tudo, pá. E até podemos ir mais longe, é um tema que nós temos vindo a trabalhar, é mesmo a questão da independência energética. Porque é que os cidadãos não têm apoios sérios para terem a possibilidade de produzir a sua energia e vender o remanescente para a rede? Mas vender, quando eu digo vender, é ganharem o dinheiro suficiente para rapidamente terem o investimento pago e o retorno pago. Porque esta visão empresarial e multiestatal sobrecarrega constantemente esta visão de independência dos cidadãos. Ou seja, porque é que nós não criamos um Estado e mesmo empresas que dinamizam, porque nós temos muito para fazer nesta área, que fomentam a independência energética dos cidadãos. Novas indústrias, novos empregos. Como cidadã, tenho a dizer-te que, pronto, se calhar aquilo que tu também já sabes, que é, não querem. Não é? Porque assim, tornar cada um de nós capaz, eu já nem digo só de produzir energia, mas de pensar e de fazer alguma coisa na sociedade ou de educar os outros para pensar um bocadinho mais criticamente, que é o nosso caso. Olha, é o nosso dia-a-dia. É o nosso trabalho. É Parabéns. tão Obrigado, difícil. É tão difícil porque amedronta. Ou seja, a mudança, não é? Sim. Mas é assim, eles também não mandam por isso. E lá está, se as pessoas compreenderem isto, não há nenhum partido político que não possa acompanhar esta dinâmica. Se as pessoas decidirem que é para este lado que nós queremos ir, mesmo. As coisas fazem-se. As pessoas precisam de acreditar e de agir. E de se mobilizar. E de ser cidadãos, ou seja, pesquisar a sério o que é que significa ser cidadão. Qual é a capacidade que nós temos, não é? Votar ou participar diretamente. Na Constituição diz as duas opções. Nós não somos obrigados a votar. Vão lá ler o artigo 48 da Constituição da República Portuguesa. Número 1, a linha número 1. Quais são os 2 direitos que nós temos? Está lá escrito. Mas as pessoas não sabem, temos que ir ler. É ler. Estudasses. Estudasses. E o terceiro é a nossa gestão florestal. É insano. Gestão florestal. É insano. Todos os anos, com as mesmas falsas soluções, com uma visão não integrada do território e é completamente desastroso o modo como nós gerimos o património. E devastador, porque já está a custar vidas. Estamos a falar de uma catástrofe que vai mesmo ao mais âmago dos nossos sentimentos, destruir vidas humanas desnecessariamente, destruir centenas de milhares de vidas animais, biodiversidade que demora N tempo a regenerar e a criar ecossistemas dinâmicos e fluidos. Portanto, é uma devastação total que é mesmo assustador, e falta uma visão integrada da gestão florestal, do ordenamento do território. A própria ligação entre florestas e parques naturais não existe, não há corredores verdes, portanto, as estradas continuam a não ter corredores para determinados animais e espécies vegetais fazerem uma transição, ou seja, uma travessia, não estarem cortadas. Eu moro em Cascais e basta ver só Monsanto, tem uma autoestrada pelo meio. Aí estamos a falar de Monsanto, pronto, que poderia ter havido ali algum cuidado a fazer um túnel. Não, cortou-se, então está um parque cortado por uma autoestrada. Isto são exemplos em todo o país. As nacionais, autoestradas, ICs, portanto não há uma visão integrada. E a parte também é da propriedade privada, portanto o Estado também não tem feito um investimento em adquirir responsavelmente alguns territórios para poder expandir
o parque florestal, as monoculturas continuam a ser um grande problema, porque, mais uma vez, olhamos para a floresta como um mero recurso económico e não como um passivo ecológico que deve ser intergeracional. Então é sempre tudo à base da produção, portanto os incentivos são dados para que se produza eucaliptos, para que se produza pinheiros e para que se produza e os resultados são sempre os mesmos. Sim. Olha, podemos falar um bocadinho do que é que significa monocultura? Porquê é que isto é tão mau? Os meus avós sempre fizeram em fila, porquê é que estás a dizer que não me presta? Porque primeiro temos vários tipos de monocultura, já chegámos ao super intensivo, portanto quando nós falamos em olivais, Alentejo, lá está, interior, valorização do interior, monoculturas super intensivas. Bora secar isto. Exatamente. Nós por acaso quisemos fazer que recomendámos ao governo que fizesse um estudo para se perceber os impactos ambientais e económicos destas culturas e foi rejeitado. Pois está claro. Ou seja, só fazer simples observação e levantamento. Era só estudar o assunto. Olha, vamos lá olhar. Não vamos. Não, porque já sabemos o que é, não sei. Isso não é perder tempo. É isto. É o que está lá, porque é que estás-me a fazer perguntas? Portanto, é um bocadinho estranho, quer dizer, quando nós promovemos um determinado setor, mas nem sabemos os impactos que eles têm. Aliás, nós sabemos que já tinha havido relatórios anteriores, mas quisemos continuar esses relatórios. Não. Pronto, é isto. Porque a nível internacional fazem-se esses relatórios. Há N estatísticas, N números, N resultados finais. Dados há, portanto. Porquê é que iria ser diferente em Portugal? Lá está, porque é fácil promover um tipo de agricultura que já está implementado e que é o básico. E que também está muito envolvido com a Europa. Ou seja, quando nós falamos em fundos para promover determinadas indústrias, eles também vêm de fundos europeus. Certo. A PAC, a Política Agrícola Comum, é um grande sorvedor de dinheiros e é assim, fazer mais do mesmo é fácil, portanto fazer diferente é que é difícil. E já está, a monocultura pode ser monocultura de pinheiros, pode ser de oliveiras, pode ser de soja, pode ser de trigo, pode ser do que for. É obviamente que o argumento que as monoculturas vão alimentar a humanidade é falso, porque nós continuamos a ter cada vez mais monoculturas e não alimentamos a sociedade. E nós já temos até comida suficiente. Pois aí é outro tema, que é a questão da redistribuição, etc. Claro. Mas só pela monocultura e pelos impactos que tem, agrotóxicos, poluição dos solos, poluição dos aquíferos, perda da biodiversidade, quer dizer, não há nenhum racional por trás disto. E nós podemos ter determinados setores que têm um valor económico e social e ambiental acrescentado, e obviamente depois repercute no preço, mas as pessoas sabem que aquilo tem um impacto positivo, ou seja, os custos ambientais e sociais estão embutidos no produto e não são externalizados. E o que acontece hoje em dia há mais valor do que só um preço. E hoje em dia sim, externaliza-se esse custo para o ambiente e depois o preço é apenas uma etiqueta, mas que não representa o custo ambiental. Por exemplo, 1 kg de carne são 15 mil litros de água a produzir, sensivelmente. Quer dizer, como é que isto está contabilizado num preço de uma coxa de frango que custa, agora não sei, não faz mal, mas custa não sei quanto, €1 qualquer coisa, vamos assumir. Aqueles pacotes. Aquelas coisas. Não está, quer dizer, não é possível. Ou nós trazemos, aqui no caso a fruta, bananas do Equador. As economias de escala, certo? São importantes, mas qual é o custo social da monoplantação de bananeiras no Equador? E que vem do Equador. Sim. E que são enfiadas verdes num caixote e depois muitos dos produtos têm que ser congelados ou refrigerados. Qual é o impacto disto na sociedade? E é isto que nós também promovemos, o consumo local, o consumo responsável. Não estamos aqui a dizer que, óbvio, vamos produzir tudo, que isso é completamente irracional, mas é aproveitar o melhor dos dois mundos. Porque temos muitos produtores locais, não é? Em todos os sítios têm produtores locais. E grande parte do tecido empresarial também português são PMEs, portanto, quando nós falamos das grandes multinacionais, estamos a esquecer que grande parte do que faz vibrar a economia e os setores económicos são pequenos produtores, são médios produtores, são pessoas que se envolvem empresarialmente, pequenas e médias empresas, portanto, não estamos aqui, obviamente, nós não temos nada contra o lucro por si, contra o empreendedorismo, mas temos que fazer as escolhas que são mais positivas. Sim, porque há empreendedorismo positivo. Claro, e nós estamos a ver emergir esse novo empreendedorismo em que os setores querem apostar em produtos mais ecológicos. E não é só pelo branding, é porque realmente acreditam naquilo e acreditam que há um valor acrescentado. É o próximo passo. É o próximo passo. Faz sentido. E que já está, mesmo a banca, porque é que a banca que faz investimentos ruinosos tem que ser constantemente validada e financiada, quando outra banca ética nem sequer existe. Nós não temos banca ética em Portugal, porque isto não existe. Não temos.
Porque é que não existe banca que direciona os seus fundos para projetos sociais, projetos que têm valor acrescentado a nível ambiental? Isto não existe, quer dizer, não, é irracional, já existe na Europa, vão existindo alguns modelos. Agora em Portugal não existe um conceito e mesmo legislação para que emerja uma banca ética, que tenha este conceito de financiar os projetos necessários na sociedade. É estranho. É estranho porque é uma perda de investimento e de retorno, não é? Porque Sim. no momento em que existe uma transição energética e uma transição do acesso à informação e ao conhecimento, pá, quem não está a investir em projetos que estão virados para as pessoas e para o lado humano e para o lado social, está mesmo a perder dinheiro. Sim. E não vale a pena. É mesmo. Será que nós temos permitido, ou alguns de nós temos estado tão distraídos que Portugal parece uma caixinha, parece uma gaiola de hamsters? Na roda, sim. Sim. Um bocadinho, mas eu acho que também, eu vejo muito o contrário, que é, exato, mas é só naquela parte, que depois eles são livres. Pois, exato. Não, é os normal. Os da gaiola. Não, é normal que haja, se calhar, uma falta de percepção, porque depois os problemas são muitos e as pessoas têm dificuldade, porque é muita informação, se calhar têm dificuldade em perceber o macro e como é que nós, no macro, juntamos as peças todas e caminhamos para a frente. E então, ficamos aqui, se calhar, um bocadinho perdidos, mas também os meios de comunicação social têm aqui alguma responsabilidade, porque partilham sempre para desgraça e tragédia. Sim. Há tanta coisa boa a acontecer em Portugal, tanta coisa boa, que depois parece que é menorizado. Parece que não há. Que não há, que é pontual lá, nasceu um panda na China. Ah pá, obrigado, olha boa, está bem. Ainda bem. Um novo projeto de inclusão em Vila Nova de não sei o quê. Pá, exato, olha. Que deveria ser todos os dias. Por acaso, tive uma notícia fantástica, foi uma amiga minha, que é a Rafaela. Beijinho, Rafaela. Olá, Rafaela. Que é profissional de língua gestual portuguesa e ela está a fazer missas em Fátima com acompanhamento de língua gestual portuguesa. E ela já tinha feito videoclipes. Maravilha. Ou seja, algo que nós não fazíamos ideia e que por acaso foi reportado onde? Na televisão pública. Muito bem. Fantástico. Sim. Portanto, há aqui um papel público muito importante. Algo positivo e que vai demonstrar também não só as necessidades destas pessoas, mas algo que está a ser feito positivamente para a comunidade. E achei maravilhoso, eu sou ateu, mas achei maravilhoso. Não, é verdade. Sim. Este é um passo extra, não é? É um passo fantástico, a integração destas pessoas é fantástico. Dar a oportunidade de que todos consigam perceber a mensagem. Não há erro nenhum em dar informação e acesso à informação a qualquer pessoa. Claro. Tem que haver outra complementaridade de saber pensar criticamente sobre a informação que é recebida. E isso é que é educação. Claro. Pronto. Se me permitem, eu tenho que dizer aqui uma coisa ao vivo, que é, eu tenho comichão da palavra inclusão. Porque a inclusão é um movimento que é uma seta para dentro que só aparece quando existe exclusão. Pois, infelizmente. Portanto, um bocadinho. Durante o século XXI temos a grande missão de fazer desaparecer a palavra inclusão e de corrigir o que exclui. Não devíamos falar de inclusão, mas sim de redesign do sistema. É um processo difícil. Vamos lá chegar. Até porque nós é caixinhas e caixotes. Então caixa dentro da caixa. Portanto, tu és alto, tu és baixo, tu és hétero, tu és gay, tu és isto, tu és aquilo, tu és coisa, tu és pobre, tu és rico. Tu és. Já estás fora. Já. Portanto, não estás na caixa maior, estás na caixa pequenina. Olha, pergunta difícil e grande. E talvez uma das últimas de hoje, que é, porque isto vai demorar muito tempo. O que é que o PAN não é? Para acabar com a exclusão. Até o sino da igreja tocou. Antropocêntrico. Obrigado. Portanto, obrigado. Não, estamos aqui acompanhados. Antropocêntrico e fechado por si mesmo. Acho que são as duas grandes matrizes, antropocêntrico e fechado em si mesmo. E parece-me difícil estar a dizer o que é que não é, porque as pessoas claramente percebem o que é que nós não somos. Portanto, o que é que assumidamente não é? Não é fascista. Sim, vamos dizer, claro. Não é fascista, não é de esquerda, não é de direita, não é antropocêntrico, não é fechado por si mesmo, não é cinzento. Eu acho que isso é importante. Portanto, acho que essa dinâmica de querer fazer diferente e de procurar. E procurar e reconhecer que estamos a construir e que se cometem erros, mas que acima de tudo se cometem muito, que se faz muita coisa boa. Não é egoísta. Isso é bastante relevante, ou seja, tudo bem que assumimos que todos os partidos
têm pelo menos essa ascensão a não ser egoístas, mas quando nós não olhamos para uma visão integrada da sociedade, certo, é difícil depois pô-la em prática. E ainda não é... Chega. E pronto, é isto. E já não é muita coisa importante. Já não é muita coisa, sim. Portanto. Sim, isso é importante. O que é que te apetece perguntar? A Cláudia Russo hoje está em modo contemplativo. Os comentários já estão muito críticos? Estão não, positivos? Não, tínhamos aqui algumas pessoas, está forte. Portanto, a apostar Obrigado. que o aeroporto deveria ser em Beja. Vamos embora, Beja, carrega. Portanto, vamos embora. E pronto, e alguém que tem uma horta, que é o Francisco. Bom dia, Francisco. Alô, Francisco, parabéns. Portanto, que diz que tem muita variedade na sua horta. Francisco é um jovem que decidiu levar a sua família para o campo e agora está a comer bem. Pronto. E feliz. Também há hortas na cidade. Com os seus nabos. É verdade, também há hortas na cidade. É verdade. E espero que existam cada vez mais hortinhas na cidade, no telhado, nos telhados. O Francisco está num campo relativamente perto, porque nós temos aqui, estamos numa zona que tem... Está num campo urbano. Exato, campo urbano ou rural. Certo. Sim. O PAN não é urbano-depressivo. Pronto, lembrei-me desta. Que às vezes, os urbanos-depressivos. Isso é importante. Não é. Podemos falar um bocadinho disso? Eu ia perguntar, só um bocadinho, podemos falar? Vem de onde? O que é que significa esta coisa das pessoas acharem que na cidade não se pode estar verde? Não, eu acho que legumes na cidade, os fomos e... É separação, ou seja, há características diferentes. Obviamente, viver numa cidade, viver numa cidade natural, viver numa cidade no interior, viver numa grande cidade, viver numa grande metrópole, etc. Mas no fundo, é esta tentativa sempre de separação que as cidades não fazem parte da natureza, ou seja, está tudo interligado. Não há aquilo, tu entras na cidade e sais da natureza e acabou. Se calhar as cidades é que não estão construídas para exponenciar o melhor da sociedade e da natureza e destas interligações e do nosso fruir como sociedade e como comunidade. Mas isso é repensar. Agora, parece-me muito curtinho quando as pessoas... E depois, lá está, nós gostamos de ir aos factos. Por exemplo, quando falam que nós só falamos de questões urbanas e questões ligadas às grandes metrópoles, depois falamos nas produções intensivas de olivais, falamos da integridade dos rios, falamos da preservação da biodiversidade, falamos nas florestas, falamos do investimento no interior, falamos, e foi um exemplo muito claro em Beja, como nós podemos também desenvolver no interior. Portanto, nós temos uma visão integrada da sociedade, falamos das ilhas, não só do continente, mas falamos também das ilhas, uma visão integrada, falamos da Europa. Quando também não vos disse, também sou candidato do PAN às europeias. Pronto. No meio disto tudo, foi escapando. Parabéns. Já agora. É um grande desafio. Nós por acaso já sabíamos, mas pronto, aí em casa mas agora também ficam a saber. Sim. E então há aqui um grande desafio também de vermos a sociedade de um modo holístico e integrado. Claro. Não só nós, paísinho, ou país, ou localidade, dentro ou cidade, de alguma coisa. Nós estamos integrados. Portanto, isto é tudo uma parte mas faz tudo sentido, ou seja, é um puzzle. Portanto, quando nos tentam conotar como os citadinos ou as pessoas que estão mais... Não faz sentido. Não faz mesmo sentido. Não encaixa. Encaixa para as caixas. Lá está, até porque ouvir-te falar e pensar em tudo aquilo que tu hoje já, todas as temáticas, pronto, já passaste, não é? Sim. É fácil perceber que tudo isto também é para as pessoas, não é? Portanto, sobretudo, sim. Ou seja, como é óbvio. Não é possível excluir nada, ou seja, lá está aquela da inclusão. Nós não estamos a incluir as pessoas. Claro. Isto é um modelo que está visto para as pessoas, para os animais e para a natureza, ou seja, é literalmente isto. Porque estamos todos dentro de um sistema grande, não é? Portanto, não há como... Chamado vida. Como excluir isto ou aquilo. Exatamente. E não falámos de microplásticos, não falámos de uma série de questões. Portanto, lá está, quando nós falamos só do ser humano, porque é mais económico, é melhor para o ser humano, isto tem sempre impactos nos restantes seres, nomeadamente o consumo de plástico e o desperdício de plástico, etc. Gravíssimo. Fundamental abordar essa temática. Nós apresentámos um projeto para que se abolisse, por exemplo, os microplásticos nos cosméticos e nos detergentes e a proposta não desceu sem votação. Pessoas, vamos repetir, microplásticos nos cosméticos e nos detergentes. Para quê? Nada. Não serve para dar mais consistência e parecer mais bonito. Porque realmente há tantas alternativas e não tem sentido, quer dizer, que não é... Tipo abacate. Qualquer coisa, faz conta. Por favor. Milho. Mas pronto, lá está, é um dos grandes temas e foi das palavras mais pesquisadas em Espanha no ano passado, microplásticos, porque é assustador.
o nível de poluição massificada é inenarrável, inenarrável. E os dados estão a surgir e são preocupantes. Aliás, no Douro, no estuário, já há mais microplásticos do que larvas de peixe. O que é isto? Isto é... As pessoas deviam estar mesmo... Isso é muito assustador. É assustador porque não há necessidade. Porque tu bebes um copo de água e estás lixado. Sim. Ops. Isto parece exagerado, mas é isso. Eles andem É aí, isso. eles andem aí, não é? Olha, Francisco, eu queria te dizer que não vamos falar de touradas. Está bem, mas se quiserem, está tudo bem. Mas podemos falar de touradas? Claro. Epá, Então, estamos aqui não, neste território em concreto é tranquilo. Vamos- O do lado é não mais... faz mal, não faz Não, O território é Não, Portugal e é eu o estou a mundo. brincar, eu estou a brincar. É eu estou a tranquilo. O brincar. nosso território é o mundo. sim, eu já estive em locais de tradição, digamos assim, tauromáquica, e foi muito bem recebido. Claro. Impecável, impecável. Claro. Claro que sim. Sim, discordamos nesse Só, ponto. só o touro é que não é bem recebido. Pois, e o cavalo também, não é? Exato. cavalinho, O sim. cavalinho. É assim, se for só esse o ponto de discórdia, força, concordem todos os outros e votem pano. Não custa nada, Certo. não é? Sim. Se for Claro. só esse o... Claro. Não é? Acho que não é justificação para não apoiar o pano. E nós temos pessoas que já nos disseram isto, que é, pá, eu como tenho aquela... Porque nasci ali, tenho esta ligação, Sim. nhonhonhon, Cultura. isto e aquilo, pá, porreiro, tudo muito Ótimo, bem. então vá. Mas, pá, eu voto Falamos pano. depois, vá. Mas eu voto pano e eu fiquei, votas pano? Pois, porque pá, o projeto político não é só, por exemplo, tu defendes monoculturas de olivais, mas tudo o resto é espetáculo, e tu não vais, é espetacular, é pá, um projeto interessantíssimo de Sim. futuro, pá, envolvente, etc, etc. Mas eu não vou votar nesse projeto por causa das monoculturas, é pá, por mais que eu goste das monoculturas, tudo o restante é bom, portanto as touradas também não são... Há uma, aquilo que há às uma vezes espécie querem de colar. congruência, não é? Nesse argumento. Sim, Há uma espécie de honestidade. Pá, obrigado às pessoas que pensam assim. sim, porque no fundo é discordo uma, É muito mas bom. tudo Há o uma restante- coisinha que depois falamos, mas é muito bom. Vou votar Opa, para. e até pode Ok. ser substancial, ok, isto gosto muito e tal, mas pronto, epá, tudo o resto é tão espetacular que não vou prescindir disto para Claro. não apoiar este partido. Francisco, nos últimos 5 minutos que temos para ti, nós vamos dar-te esses 5 minutos, um máximo de 5 minutos, para falar só para as pessoas que estão em casa. O que é que tu queres, o que é que tu podes dizer a ela? Um conselho, uma dica, um pensamento, uma reflexão? O que é que tu queres deixar aqui só para elas? Só para vocês. Vamos lá. Primeiro, obrigado por estarem aqui e de acompanhar este trabalho fantástico que é feito por estas duas pessoas maravilhosas e são, Obrigada. que nos faz aqui ter um pensamento crítico e debater temas que devem ser debatidos com mais veemência e com mais dinamismo. Portanto, parabéns a vocês por estarem a assistir. E no fundo não tenho nada para vos aconselhar, ou seja, porque eu não vou... agora gostaram? É porque eu se calhar agora ia dizer, mas façam isto e façam aquilo. Sejam Epá, mais ou sejam menos. Não Isso, tenho nada façam para tudo, dizer. não tenho mesmo nada, porque acho que Não. vocês estarem aqui é um sinal... Asterisco. Exato, ponto. Não, e o vocês estarem aqui representa esta força de querer saber mais e de aprender e de estar a partilhar conhecimento e se já existe esse ímpeto, portanto as bases estão lançadas, não há nada que eu vos possa aconselhar que acrescente muito mais valor do que temos estado aqui a falar, portanto acima de tudo é agradecer vocês terem passado este tempo aqui connosco e pronto, e que venham mais oportunidades destas e que façam também este dinamismo nos vossos círculos, entre amigos, entre famílias. Bora falar. Amigos, empregos, é sempre positivo, desde que falemos com cunho de não violência, com empatia, podemos discordar à vontade, faz parte, vivemos em democracia. E discutir é bom, como dizia o Agostinho da Silva, discutir é sacudir o que temos nas cabeças, Sim, Exatamente. para sacudir Sim. o pó e perceber o que é que lá está. Exatamente. É isso. Portanto, discutam. Não debatam, discutam. Não é? Se Exatamente. calhar é mais por aí. Para sacudir os tapetes. Exato. Sim. Senso Divergente, muito obrigado por E até estarem já. aí. Obrigado. Façam as vossas partilhas, deixem os vossos likes, ajudem-nos a chegar a mais pessoas. Queremos conhecer boas pessoas. Por favor, recomendem-nos boas pessoas para trazermos aqui, para nós irmos lá, para darmos a conhecer bons projetos, para darmos a conhecer pessoas inspiradoras que estejam a mudar a sociedade para melhor. Vamos a isso. Francisco, Vamos. Nada, obrigadão. obrigado. Obrigado Obrigada. a vocês, beijinhos. Obrigada. E um grande abraço. Senso Divergente, Vamos embora. Até já. obrigadíssimo. Tchau, obrigado.